o arcabouço cultural e a influência para você que acha que tudo tem que ser criado. Pode começar aí, ô senhor Salada. Eu sei que você tá se coçando pra. Cara, essa imagem é a mesma de quando a gente falou pela primeira vez de Arcabouço Cultural? Exato. Você foi buscar lá no. Eu fui Foi buscar eu lá no achei ela de novo. Papo de Mestre 25, era outro governo ainda. Era outra É, realidade. nossa, caralho. Ainda, a gente ainda não tava na distopia. Na Exatamente. distopia é outro Papo de Mestre. Então, eu acho que se você não tiver visto esse vídeo do Arcabouço lá atrás, recomendo voltar e ver, que a gente vai elaborar já a partir dali, a gente não vai voltar no que a gente falou muito lá não. Mas eu acho interessante para atualizar, que é curioso a gente falar de arcabouço cultural numa época em que uma parcela cada vez maior de pessoas usa inteligência artificial, né, para atividades criativas, inclusive de escrita. Porque a inteligência artificial, ela funciona basicamente acumulando quantidades massivas de informação, textos para serem usados nos contextos, ou seja, é quase como se o que a IA fizesse fosse ter o quê? Isso mesmo, um arcabouço cultural. A questão, no entanto, é justamente o fato de que uma IA não usa esse arcabouço cultural da mesma maneira que um ser humano. Então, assim, em termos muito superficiais, o que uma IA faz, a partir daquele material que ela tem em mãos, é estatística. A partir do que você pedir para ela vai procurar no material que ela armazenou o que é mais estatisticamente comum como resposta àquela demanda que você fez e replicar aquilo. E ela vai fazer essa análise palavra a palavra. O que ela não consegue fazer? As conexões que a gente faz na nossa cabeça. Então, eu acho que esse é o principal fator para você pensar sobre a relevância de você ter um arcabouço cultural na hora de jogar RPG ou de narrar RPG. Que é, a gente usa todo esse material que a gente vai lendo, vai vendo, vai jogando ao longo da vida, de uma maneira única, porque a gente se baseia não só nesses conteúdos em si, né, mas na forma como a gente vivencia aquilo, na forma como a gente vincula aquilo a outros elementos. Vou dar um exemplo rápido. Eu joguei brevemente o Elden Ring com o Val. E ele jogou muito mais tempo o jogo sozinho. Enfim, tá. A forma como nós vivenciamos aquele jogo é completamente diferente. Ele tem uma memória daquele conteúdo de uma profundidade e com uma quantidade de informações e conexões muito maior do que a minha. Eu tenho uma outra visão completamente diferente daquilo. Quando eu penso no jogo, e eu penso nos temas dele, eu penso em outros produtos comparáveis, eu certamente vou listar para você conteúdos diferentes do que o Baal vai fazer se você pedir para ele fazer a mesma coisa. Porque nós temos arcabouços culturais diferentes. Nós temos vivências diferentes, nós temos memórias diferentes, nós temos nostalgias diferentes. Apesar da mesma fonte nesse caso. Apesar de ser a mesma fonte. Porque a forma como cada ser humano vivencia aquele produto cultural é uma experiência única. Então, o que a gente pode aprender com a IA? É justamente a ideia de que quanto mais material de referência você tem, melhor. Você vai ter mais coisas para conectar, você vai ter mais informação para associar, lembrar, vincular as coisas que você estiver fazendo. Quando você estiver pensando em como narrar alguma coisa, ou quando você estiver pensando em como interpretar um personagem, seja como jogador ou seja como narrador. E isso vai tornar o seu processo, esse processo cognitivo, esse processo mental que você faz nesse momento, muito mais rico e muito mais único, e, consequentemente, o seu produto, né, o seu produto nesse sentido, o que você vai estar fazendo, é muito mais eficiente, muito melhor e com uma profundidade muito maior. Eu acho que esse é o principal ponto. O Vermelho viu aí a observação do título? Não, é no título da Twitch. Ah, é no título da Twitch, olha só. Tá errado não, cara. Não, tá certinho, sempre esteve. A gente sempre esteve em guerra com a Eurásia também. Vocês que estão vendo errado aí. Tem uma anedota curiosa relacionada a RPG e arcabouço cultural, que tem um amigo nosso, Bruno IHD, um amigo dele, de faculdade, comprou a caixa do kit introdutório do D&D, Fandelver. Ele nunca tinha jogado RPG na vida. E eles foram juntar pra jogar. E aí tinha uma das namoradas de alguém lá
que ia jogar também, eles foram explicar, né, que era RPG, que era D&D, as coisas assim. E ela não conhecia Harry Potter, Senhor dos Anéis, nem qualquer outro tipo de referência que você pudesse dar de fantasia medieval pra ela. Como que você explica D&D pra uma pessoa que não sabe o que é um elfo? Boa pergunta, hein? Cara, seria uma experiência fantástica, porque essa pessoa vai ler o livro do jogador e vai pensar, caralho, que ideia interessante você ter uma espécie toda diferente, com umas orelhinhas pontudas, que é imortal. De onde essas pessoas tiram essas coisas, cara? A galera é muito criativa. Esses jovens. É. Eu vejo muito o seguinte, a questão que a gente tem de influência, a questão que a gente tem de arcabouço, a questão que a gente tem de bagagem, ela é algo que a gente não percebe quando a gente usa. E a gente vê isso aí direto em vídeo do YouTube, a galera gosta de ficar vendo sobre filmes, sobre música, sobre fofoca. E eu gosto bastante sobre música. Então eu vejo, por exemplo, casos de plágio de música, onde esqueci o nome dele, Rod Stewart, ele plagiou Jorge Benjor. E foi acusado, fez aquele negócio todo e tal. Eles entraram num acordo ainda na época. E a música continuou sendo gravada e todo o dinheiro que ela rende, ele doa para a Unicef. E ele fala, cara, eu plagiei de maneira inconsciente. Como assim? O cara é músico. O cara veio pro Brasil, ainda na década de 70, ele veio pro Brasil, passou aqui o carnaval. E de acordo com ele mesmo, a música que mais tocava em todos os lugares era essa música do Jorge Benjor, que ficou tocando o mês inteiro que ele ficou aqui. Resultado, ele foi para os Estados Unidos com esse troço na cabeça. E quando ele começou a compor a música um ano depois, a melodia que estava na cabeça dele era qual? Era essa. Ele fez a música dele e um pedaço da música, um pedaço do ritmo da música do Jorge Benjor foi o pedaço que deu o ritmo para música dele. E isso daí a gente faz o tempo inteiro. Poxa, eu gosto de Senhor dos Anéis. Eu gosto da Marvel, eu gosto do DC, eu gosto de Harry Potter, eu gosto de Crepúsculo. Quando você vai tratar de qualquer coisa relacionada a isso, são essas as bases que você vai usar de inspiração, por mais que você não perceba, para guiar as suas histórias. E se você fosse, mas Crepúsculo, sim, cara. Crepúsculo também tem bebeu muito da fonte dos vampiros da Anne Rice. E a Anne Rice bebeu muito da fonte do vampiro de não sei o que é uma história lá de sei lá de onde, da Alemanha, que praticamente Polidori, que copiou o Drácula de Bram Stoker. Então tudo isso vem de lugar. E o cara então foi o original, a ideia original dele. Não, cara, porque a história de vampiro já existe. Vampiros e criaturas nesse sentido já vem desde sempre. Por conta que as pessoas viam coisas e desconfiavam. Então alguém lá atrás pensou, é um vampiro. Não, ele também foi associando coisas da vida dele e tendo novas ideias. Então quando a gente fala que arcabouço cultural é importante, é porque através de bagagem de conhecimento é que você vai ter condições de criar coisas novas, por mais que sejam coisas baseadas em coisas já existentes. Não tem problema de você se basear e se inspirar. Você tem problema se você copiar. E aí sim você tem problema. E aí o Marcelo falou sobre o chat GPT e a inteligência artificial. Cara, eu via já com a galera um problema crescente de cognição. Não é de cognição, é de assimilação de conhecimento. Por quê? Porque o pessoal está recebendo tanta informação e ela vem tão de graça, tão gratuita, que às vezes eu vejo que elas têm dificuldade de procurar coisas por elas mesmas. Então a pessoa está tão acostumada em só ficar passando as imagens de TikTok, etc., que às vezes ela precisa fazer uma pesquisa de como fazer alguma coisa do trabalho dela, como montar uma planilha, como fechar um relatório, e ela tem dificuldade de pesquisar. E agora, com o chat GPT, no meio profissional, inclusive, eu vejo uma cambada de gente que simplesmente para de fazer o que tem que fazer e chega no chat GPT e fala assim, chat GPT, faz para mim. E isso daí não vai dar sucesso, porque o chat GPT erra.
Marcelo foi preciso. Ele faz uma análise estatística. Ele não faz um trabalho de criatividade. Eu uso o ChatGPT o tempo inteiro. Mas para quê? Para corrigir, para analisar, para ver se está faltando alguma coisa, se eu esqueci, para ver se tem falha, se tem falta, se as ideias que eu estou escrevendo não estão contraditórias. Porque às vezes você escreve uma palavra errada, troca uma palavra na sentença e seu texto fica errado. Então você tá com uma ferramenta gigantesca na mão que vai te ajudar a ter arcabouço, mas a galera aí tá usando para substituir o seu arcabouço para você usar o arcabouço da máquina, que não sabe associar isso a não ser de uma maneira estatística e matemática. A função de IA é processar e não ter criatividade. Exato, Por isso que é igual advogado. É igual advogado de porta de cadeia. É para processar, não é para ter criatividade. Por isso que é importante você ter um prompt decente, assim, saber o que perguntar, né? Não só perguntar à toa. Boa questão. Será que vale a pena você ter uma resposta se você não sabe o que perguntar? Pra quem não sabe o que é, qualquer resposta vale? Não é? Filosófico. A IA gata da Alice. Lembrando que você falou de Crepúsculo. Crepúsculo deu origem a 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza surge como uma fanfiction de Crepúsculo. Que deu origem àquele 365, né? Aí eu já não sei, amigo. Acho que é da Netflix. Esse buraco ele que pensou aí, Tons de Cinza. Marcelo, não fui eu que entrei no buraco nessa história. Eu imagino que não. Mas cara, eu sou um ludita de inteligência artificial. Vai pesquisar, galera, o que é ludita. Não tem 2 anos. As pessoas falam assim, vem cá, eu ChatGPT me recuso. Mas vai facilitar a sua vida. Mentira. Mas vai facilitar pra você deixar pra você ser anônimo. Eu sou um dicionário. Eu uso um dicionário. Na minha cabeça é 100% a máxima que já falavam de o computador veio resolver problemas que você não tinha antes dele surgir. Então, para mim é bem isso. Assim. Eu acho que a gente está tendo uma perda dramática, gritante, de capacidade cognitiva, de senso crítico e de criatividade, justamente porque as pessoas se acostumaram a essa ideia de ChatGPT me sugira 10 coisas. Eu falei uma vez aqui, eu não sei se foi aqui ou se a gente estava conversando fora, eu tentei usar o ChatGPT, tipo, me sugira plot de aventuras para RPG. E aí, para surpresa de ninguém, o que ele fez foi me sugerir coisas estereotípicas, coisas padrão, coisas genéricas, porque a base dele são todas as coisas que existem no mundo, e aí ele faz um grande mexidão. Então, de acordo com o tema, ele vai pegar as coisas mais óbvias possíveis. Então, ele vai fazer as jornadas do herói mais safadas, ele vai fazer os vilões mais óbvios, vai fazer os vilões mais rasos. Não tem problema você fazer história safada também, tá? Não tem problema. Você só não se gabe. Entendeu? Só não venha com um papinho de eu sou artista de IA. Isso não existe. Você é só um digitador de prompts. E às vezes eles nem são bons assim. Mas você pode se gabar de ter a história mais safada que já foi feita. Agora, se você quiser escrever histórias safadas, tá aí Twilight, tá aí 50 Tons de Cinza, tá aí Bianca, Júlia, não sei onde vende mais hoje em dia, porque não tem banca de revista. Mas tem gente que ganha dinheiro com isso na Amazon. Aliás, diga de passagem, se você for na Amazon, você vai achar uma quantidade enorme de livros escritos completamente por inteligência artificial. Isso é verdade. Existe uma indústria hoje em que as pessoas mandam um ChatGPT escrever um livro, o ChatGPT escreve um livro, elas mandam ele sugerir um título, elas fazem uma imagem de inteligência artificial para ser capa, em um dia eles fazem 10 livros e jogam na Amazon para vender a R$3 o livro, e eles vivem disso. Exatamente. Porque, basicamente, as pessoas estão muito dispostas a comer qualquer tipo de lixo. Agora sim, se você não é desses que gosta de carburador, que ainda tá na época que o negócio é você andar 2 km até uma telefônica para você ligar para um orelhão da esquina de alguém que não tem telefone em casa e tudo mais, e gosta de tecnologia, ChatGPT não é o fim do mundo não, cara. Como eu falei, ele pode ser uma excelente ferramenta. Inclusive tem um vídeo que foi feito aqui que é criando uma história com o ChatGPT. E lá a gente mostra Alien, né? Isso, de Alien, inclusive. E lá a gente mostra exatamente isso. Não é pegar a história que o ChatGPT cria. É para você usar as suas ideias e refiná-las utilizando o ChatGPT. Podemos seguir, senhores?